Olá, meu nome é Alexandre Bauer. Provavelmente muita gente que vai assistir esse vídeo não me conhece, né? Não costumo fazer vídeos de cunho pessoal, né? Mas o intuito desse vídeo, na verdade, é promover uma reflexão, né? Uma reflexão que está motivada nos terríveis acontecimentos que têm afetado a nossa sociedade nos últimos dias aí. Os ataques às escolas, né, que desencadearam uma sucessão de atos terríveis a partir disso, né. Todos os dias agora estamos vivendo situações que se descobre jovens planejando ataques ou pessoas tentando promover ataques às escolas. Então, eu queria promover uma reflexão, eu estava pensando e eu decidi que talvez colocar isso a público, né, fosse ajudar de alguma forma a promover uma reflexão mais ampla. Na verdade, a nossa sociedade ela está doente, né? A gente tem se desenvolvido como uma sociedade doente, evoluindo de forma quantitativa, né? Mas não de forma qualitativa. A gente se desenvolve em números apenas. Nos multiplicamos sem controle, né? Mas não evoluímos como seres humanos no sentido bom da palavra, né? Porque o ser humano, apenas ser um ser humano não é qualidade para ninguém. Então, o que a gente vê hoje em dia aí são pessoas que gostam de analisar o problema pela ótica da janela, né? Olhar o problema que está lá fora. O problema está lá fora. Sempre tentando promover uma visão política do problema. O problema está nas ideologias contrárias ao que eu acredito, né? Alguém que é da esquerda tenta sempre classificar o problema como algo advindo de ações da direita, e alguém que é da direita faz a mesma coisa com as pessoas da esquerda. Esse já é o principal sintoma de uma sociedade doente, né? A gente não discute o problema, a gente discute a culpa, né? Sempre a culpa. E estamos nos perdendo, né? Estamos nos perdendo como sociedade, o que é muito preocupante. A gente deixou de ter uma qualidade da boa civilização, que é a comunidade, né? Especialmente a pequena comunidade, ela está deixando de existir. Nas grandes cidades não existem comunidades. Existem pessoas ali convivendo no seu dia a dia. A gente pode ter vizinhos ao nosso lado, nos prédios, numa porta do lado da nossa porta, e a gente não conhece direito aquelas pessoas, né? Nas comunidades das pequenas localidades que estão cada vez menos, né? Existem cada vez menos. As comunidades elas serviam para ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Então, todo mundo conhecia todo mundo. É uma forma de que as pessoas tinham confiança nos seus vizinhos, nas pessoas da comunidade. Os jovens brincavam nas ruas, os jovens se relacionavam de forma mais saudável, né? Hoje, a gente vive naquela forma assim de cada um cuida da sua vida, ninguém pode interferir na vida de ninguém. Eu não acho errado assim, essa visão, mas existe, né, um reflexo disso. As crianças já não brincam mais com as outras crianças na rua, cada vez menos, né? Não tem confiança. As crianças não se relacionam com as outras de forma saudável, porque os pais já não se relacionam com seus vizinhos de forma saudável, se relacionam apenas o básico, o mínimo, né? Então,
os próprios pais não conseguem identificar nos seus filhos situações problemáticas, né? Não tem controle sobre o que o filho acessa, o que o filho consome, e o filho não tem abertura para conversar com os pais sobre coisas que podem estar, né, lhe trazendo problemas, ansiedades e situações que poderiam ser resolvidas dentro de casa, né? Então, agora estou num processo de me tornar pai, né? Eu já me considero pai desde o momento que eu soube que a minha esposa está grávida. Então a gente vai tendo uma visão diferente das crianças, dos jovens, né? Antes de termos essa experiência, a gente vê as crianças, obviamente, como o futuro do mundo, né? Mas são sempre os filhos dos outros, né? A gente não se sente como responsável por aquelas crianças. Quando a gente tem filho, a gente se sente responsável por aquelas crianças também. E ontem eu estava indo numa consulta com a minha esposa, uma consulta pré-natal. Ao virar a esquina, eu percebi dois jovens de aproximadamente uns 14 anos na frente, andando. E um deles fez o gesto da saudação nazista. E o outro que estava ao lado dele reconheceu aquele gesto e disse: isso aí é a saudação, o cumprimento nazista lá. E daí aquele que fez o gesto disse: pois é, se um alemão me ver, me dá 3 tiros na rua. Daí o outro: não, na verdade, aquele que reconheceu a saudação, não, na verdade eles vão gostar. E aí eu pensei, realmente a nossa sociedade está muito doente, porque esse simples exemplo aqui na rua demonstrou que os jovens tinham contato com o conteúdo nazista sem ter a mínima noção do que o nazismo representou no nosso mundo. Provavelmente os pais desses garotos não têm a mínima ideia que eles têm contato com situações nazistas. Não estou dizendo que eles vão virar nazistas, nem nada disso. Mas imagine uma criança, um jovem que já está passando por problemas de isolamento social e tem contato com situações nazistas, com símbolos, com a cultura nazista, sem ter noção clara do que aquilo representou no mundo. É isso que a gente está vendo. Jovens que começam a consumir conteúdos terríveis e colocar em práticas ideologias terríveis, sem que os próprios pais saibam, né? Porque eles não se engajam de verdade na vida dos seus filhos. A sociedade acaba querendo colocar a culpa no governo, nas ideologias políticas, e não se atenta para o que está embaixo do seu nariz. Então, eu queria propor uma reflexão para as pessoas olharem mais para dentro, né, de si, olhar para dentro da sua casa e ver se o problema já não começa ali, né, já não começa dentro do seu habitat. Porque as pessoas começam a dizer: não, temos que colocar seguranças armados nas escolas, e o governo tem que prestar, tem que dar segurança. Não adianta, não é ali. O problema não está lá. O problema está na cabeça das pessoas, especialmente dos jovens, que estão se desenvolvendo sem ter a real instrução da vida. Cada vez mais isolados e assoberbados numa sociedade que não os acolhe. Pelo contrário, os isola cada vez mais. Eu percebo algumas soluções que poderiam ser tomadas aí. A primeira delas, né, é a atitude dentro de casa, mas a gente não pode viver num mundo utópico, pensar que todo mundo agora vai virar a chavezinha e vai começar a agir da forma correta. Não, nunca vai chegar nesse ponto, né? A sociedade nunca evolui homogeneamente, a sociedade nunca chega à perfeição, porque as pessoas não são perfeitas, obviamente, né? Mas, por exemplo, poderíamos ter nas escolas acompanhamento psicológico regular.
Hoje em dia a gente faz uso do profissional da psicologia apenas para tratamento. A gente não faz um uso da psicologia para prevenção, especialmente do jovem, que é o que mais precisa. Muitas vezes ele não tem o apoio, não tem com quem conversar, não se sente seguro e não tem, simplesmente se perde, como muitos desses jovens. Então, um acompanhamento psicológico nas escolas, né, considerando um acompanhamento obrigatório inicialmente, para que ninguém seja discriminado. Porque a gente sabe como é que é a sociedade, né? Então, todos têm que passar com uma regularidade por aquele acompanhamento. O psicólogo pode trabalhar de forma mais junto com esses jovens que precisam mais, trabalhar com os professores, trabalhar com os pais, né, para que não formemos jovens com problemas sérios, né. E o outro ponto é mitigar a impunidade, né. Mas até aqui nesse avanço do uso da psicologia nas escolas, ele já é complicado porque envolve usar recursos públicos, né, para melhorar a educação, para melhorar a vida das pessoas. E a gente sabe que não é assim, né? Nunca foi assim no nosso governo, né? Nunca foi assim no governo geral, na verdade. Mas vamos falar do Brasil apenas. A gente não temos na história do Brasil governos que realmente investiram na educação, na formação das pessoas aqui. Ninguém vai me argumentar de forma contrária que não teve. O Império Mongol investiu mais em educação do que toda a história do Brasil em mais de 500 anos. Isso é fato. Então, partimos para o lado da impunidade. Acho que deveria haver também uma lei que óbvio, a gente não pode punir os jovens de forma severa, de forma como se eles fossem adultos, porque eles não são adultos, eles são jovens em formação, eles precisam ser formados, eles precisam ser instruídos. Mas vamos dizer aí, tem um caso agora atual de um pai que influenciou negativamente o seu filho nessa situação aí de ataques às escolas. Foi descoberto que ele deu equipamentos e bandeira nazista para o filho. Eu acho que o pai e a mãe, a pai e a mãe, na verdade, são responsáveis diretamente pela educação, pela formação dos filhos. Então, que o filho desenvolva um problema dentro de casa e acabe transformando, criando situações indesejadas na rua ou cometendo crimes, o pai ou a mãe, vamos dizer os dois, tem que sofrer uma punição subsidiária. Vamos dizer que um jovem comete um crime, mata uma pessoa, então o jovem vai sofrer a punição para jovem, que é o que diz a lei, né? Ele não é maior de idade, mas o pai ou a mãe, aí tem que fazer um estudo, sei lá, não sou especialista, um dos dois, porque não vai punir os dois, né? Precisaria sofrer uma punição residual. Ele vai sofrer a punição como se tivesse feito o crime no lugar do jovem, né? Porque seria uma forma de obrigar o pai e a mãe de estarem mais presentes na vida dos jovens, né? De não negligenciarem. Simplesmente negligenciar e deixar porque acaba não sendo responsabilizado diretamente. E eu acho que deveria ser, né? É um pensamento, algo para se discutir. Então, hoje em dia os adultos gostam muito de transformar, de transferir a culpa, né? Não querem assumir as suas responsabilidades. Querem transferir, ou é para o professor, ou é para o governo, ao invés de realmente agir em prol, né, de melhorar a sociedade. E começa dentro de casa, né? Esse vídeo ficou longo, não sei se vou conseguir postar esse tamanho todo, mas enfim, é isso.